Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O ano de 1985 foi declarado pela ONU o Ano da Juventude. O Papa, daquele momento, São João Paulo II, escreveu uma longa carta que intitulou Carta aos Jovens. E nela desenvolvia bastante extensamente o episódio evangélico do jovem rico. Esse diálogo que é o que nós hoje vamos meditar. O diálogo do jovem rico com Jesus. Confesso que não sentia muita emoção, muito desejo de comentar este episódio que é central no Evangelho, porque até agora todos os outros diálogos dos diferentes personagens com Jesus terminaram bem, mas este, para ele, pelo menos naquele momento, não terminou bem. E normalmente não gostamos de episódios, de histórias com um final triste. Esperemos que nós daqui tiremos bons propósitos e bons desejos de que, se nos identificamos com esse jovem rico, mudar o final e que não acabe mal. No início da carta aos jovens, o Papa resume um pouquinho todo esse episódio. Eu vou seguir o texto dele, que é breve. A pergunta: Mestre bom, o que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus responde com esta pergunta: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser Deus. E acrescenta: Já conheces os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Com estas palavras, Jesus lembra ao seu interlocutor alguns dos mandamentos do Decálogo. Mas a conversa não termina aí. O jovem responde: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Então, escreve o evangelista, Jesus, pondo nele os olhos, o amou e lhe disse: Uma única coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e assim terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Neste momento, muda o clima do encontro. O evangelista escreve do jovem que se anuviou o seu semblante e foi-se triste, porque tinha muitas propriedades. E o Papa acrescenta que esse diálogo continua sendo válido hoje e para sempre. Cristo, diz o Papa, fala assim com um jovem, com um rapaz, com uma moça. Conversa
em diversos lugares da terra, em meio às diferentes nações, raças e culturas. Cada um de vós é um potencial interlocutor neste colóquio. Estas palavras do diálogo contêm uma verdade particularmente profunda sobre o homem em geral, e em especial a verdade sobre a juventude humana. São, em verdade, importantes para os jovens. O diálogo começa com a pergunta do jovem. São Lucas diz que chegou correndo e se ajoelhou diante de Jesus e perguntou: Mestre, bom, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Uma pergunta ambiciosa, uma pergunta que mostra que aquele homem, aquele jovem, aquele adolescente tinha um coração generoso, um coração aberto aos grandes ideais. A vida eterna, o que é? É o céu, mas a vida eterna é o que todos desejam alcançar. A vida eterna é a felicidade, mas não uma felicidade qualquer, que é uma felicidade de um momento, dessas felicidades de fim de semana, de uma festa, de um momento agradável. É uma espécie de felicidade que é uma chama que acende, mas depois se apaga. O que este jovem procurava e pedia e queria conseguir do Senhor, e o que todos nós procuramos, é essa felicidade eterna, a felicidade que não acaba, a felicidade que não decepciona, e a felicidade que é eterna, porque diríamos que cada vez nós vamos penetrando mais nela, né? Vamos conhecendo mais. Essa felicidade que preencherá completamente e para sempre nosso coração e nossa vida. Todos nós procuramos isso. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que vamos atrás de Jesus. Por isso que nos enamoramos de Jesus. Por isso que mantemos um trato, um relacionamento pessoal com Ele. Porque Jesus é quem tem palavras de vida eterna, como disse Pedro naquela bonita confissão. Aí, quando o Senhor responde, cumpre os mandamentos e enumera alguns deles, aquele jovem responde: isso eu já faço desde a minha juventude. E quer mais. Por isso quer mais. Que mais? Então, cumpria os mandamentos. Não era alguém que vinha sem nenhum conhecimento, não era alguém ignorante, não. Você vê que era um judeu piedoso, um judeu que cumpria a lei mosaica, era um judeu, um jovem temeroso de Deus, que cumpria as leis, que procurava fazer o que era certo, que sentia em seu interior como sente qualquer um, como nós sentimos, que quando fazemos algo por Deus, desejamos fazer mais, sentimos a necessidade de que mais? O amor sempre pede mais amor. O amor melhor nos leva a um amor maior. Que mais? Agora, talvez essa pergunta de que mais eu posso fazer, talvez por trás dela tinha um pouco de vaidade. O que mais? Já faço isso. Um desafio, né, que todo jovem gosta. Como, enfim, é normal, porque é muito difícil, né, que todas as nossas perguntas, os nossos desejos, as nossas afirmações sejam absolutamente retas, né? Sempre há um pouco de vaidade, que às vezes, olha, é um estímulo bom também. Depois retificaremos. Mas primeiro vamos começar, porque puxa, fiquei picado com esse desafio, eu gostei de enfrentar isso, vou fazer. Depois já faremos de uma maneira mais reta, mais espiritual, mais sobrenatural, menos desinteressada. Mas este jovem, talvez inconscientemente, mas
quando nós, mais conscientemente, perguntamos ao Senhor o que mais, o que nós estamos querendo é perguntar o que fazer para ser como Tu, Senhor. Aqui está no sacrário. O que fazer para ser como Tu, Senhor? É isso que nós pensamos. Agora, essa pergunta, o que mais eu posso fazer? É uma pergunta que eu faço, que você faz ao Senhor. Eu já faço isto, já me pediram para fazer isto, aquilo, venci isto, o que mais? Ou nos contentamos com o que fazemos, bom, já está bem. Vocês podemos ser calculistas. Bom, eu não vou dizer que já fiz tudo isto, porque depois vão me pedir mais. Não seja que depois vão me pedir para abrir mão do meu fim de semana e ajudar naquela catequese, naquele trabalho de voluntariado, porque o meu fim de semana é sagrado. Isso não. Ou vão me pedir que diminua o tempo, o meu tempo, que estou com as redes sociais, que estou me divertindo. Vão pedir que eu mude um pouco o meu jeito, porque eu estou estabanado, enfim, apareço demais. Vão querer que mude a minha maneira de me apresentar, vão querer se meter no meu namoro. Não quero perguntar. Às vezes não queremos perguntar para não ouvir o que não queremos. Então, vamos pedir ao Senhor coragem, para perguntar. Em caminho, nós lemos um ponto que pode, diríamos, cutucar-nos um pouco. Diz, és calculista. Não me digas que és jovem. A juventude dá tudo quanto pode. Dá-se a si própria sem medida. Dá-se a si própria sem medida. Se não somos generosos quando somos jovens de idade, enfim, quando temos todo um futuro, quando sentimos todas essas forças físicas, quando estamos cheios de projetos, porque ainda não experimentamos e vamos conquistar o mundo, se não somos generosos, se não alimentamos esses desejos de entrega, de fazer algo grande, de mudar o mundo, como será quando passem os anos? Pensar grande. Pensar grande quando nós pensamos no nosso futuro, no que pensamos fazer. Pensar grande quando pensamos na nossa profissão. E projetando e pensando em como poder ajudar os outros, ser útil com a minha profissão. Não simplesmente que profissão me dá mais dinheiro, como eu posso ter uma maior projeção social, como que eu posso subir na vida. Pensar em termos pessoais, como ser útil. Quando pensamos, ou pensa, em casamento, não simplesmente pensar o casamento com a pessoa que eu gosto, para eu ser feliz, e vamos pensar no casamento, sonhar com uma família, que seja o que deve ser uma família cristã, uma célula da sociedade, uma igreja doméstica, um ponto de ignição que transmita os valores cristãos, uma família abertos à vida, aceitando os filhos que Deus queira enviar, casar pensando em fazer feliz a pessoa com a qual vai se casar, e fazer feliz o outro sempre significa renunciar, de ter filhos e fazê-los felizes também. Isso é um coração grande, não estou pensando na própria satisfação, no egoísmo. Então, este jovem, quando faz esta pergunta, tão empolgado, tão entusiasmado, mas dá a impressão que não sabia muito bem o que queria. Ou tinha uma ideia do futuro um pouco romântica, ou pensou que, enfim, Jesus não vai me pedir que deixe as riquezas, talvez nem tinha pensado nisso, né? Seja como for, o jovem fez essa pergunta: que mais?
É impressionante a reação de Jesus diante dessa pergunta. O Evangelho nos diz que, fixando os olhos nele, o amou. Quer dizer, Jesus gostou desta pergunta. E Jesus mostrou no seu olhar, um olhar cheio de carinho, um olhar cheio de amor. Ele ficou contente com aquela pergunta. E podemos pensar que é impressionante que nós, com a nossa atitude, podemos deixar contente Jesus. Com a nossa generosidade, com esse dizer sim, eu vou fazer isto por ti, Senhor. O que queres que eu faça agora? E vemos uma pessoa que precisa, ou vemos que temos que cumprir com o nosso dever e fazemos. E que Jesus nos olha com amor, vai sorrir. Vai sorrir. Quando nós manifestamos os nossos desejos de agradá-lo, porque até agora o jovem só tinha manifestado desejos. Quando nós manifestamos os nossos desejos de agradá-lo, Jesus fica contente. Quando nós nos arrependemos, depois de ter feito algo que não devíamos e pedimos perdão, Senhor, Jesus fica contente. Agora, você já pensou o que é que nós, uma simples criatura, podemos fazer feliz, podemos roubar, abrir um sorriso em Jesus? Podemos fazer que Ele nos olhe com amor? Então, por isso é bom que nós façamos essa pergunta. Uma pergunta que mais, Senhor, eu posso fazer? Que manifeste, que ponha diante de Jesus as nossas inquietações. Ou talvez a falta de inquietações, Senhor, que eu não estou preocupado em fazer mais por ti, que estou um pouco acomodado, já estou satisfeito com o que eu faço. Fazer essa pergunta na oração, fazer essa pergunta na direção espiritual, o que mais que eu posso fazer? Fazer essa pergunta àquela pessoa que sabemos que nos conhece, que nos vai aconselhar bem. Nós vamos perguntar para aquela pessoa que nos vai dizer, não, fica tranquila, não se preocupe, você já está bem, já está fazendo o suficiente. Não exagere, vai ficar bitolada. E que nos vai querer tranquilizar. Não. Nós queremos alguém que nos acelere, não alguém que coloque o pé no freio. Jesus quer sempre colocar, que mais? E nos diz o que mais. Como veremos agora com o jovem. Jesus fica contente, porque essa pergunta, que mais eu posso fazer, é uma pergunta própria dos jovens. Não só dos jovens de idade, mas dos que têm alma e o coração jovem, os que têm projetos, os que têm sonhos, os que pensam no futuro. E nesse futuro está como podem ser mais úteis aos demais e a Deus, porque é assim que se mantém a alma e o coração jovem, quando há desejos de entregar-se a Deus e aos demais. Agora, quando já se sonha só com uma poltrona tranquila e uma televisão e um computador e ficar sentados, quando sonha com viagens, que eu vou viajar, eu vou conhecer, aí a alma começa a envelhecer. Uma pessoa que não faz exercício e começa a perder a forma física. E a pessoa que não se exercita também no amor e na entrega e na doação, o coração começa a murchar, envelhece. Começa a ter, como dizia Dom Rafael Llano, não tem rugas, jovens que não têm rugas no rosto, mas têm rugas na alma. Bom, continuamos e olhamos para Jesus, que, animado com a pergunta do jovem,
responde também de coração aberto. Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aí, continua o Evangelho, ele, o jovem, entristeceu-se com estas palavras e foi-se abatido porque tinha muitos bens. Como dizia no início, é uma história que acaba de modo triste, não tem um final feliz. Mas nessas palavras que Jesus lhe diz, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e assim terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Penso que a palavra principal de tudo isso é tudo. Vende tudo quanto tens. E não se refere só aos bens materiais, mas ao coração. Ao coração. Ou seja, Jesus está falando, no fundo, do que é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. É isso. Jesus não está pedindo mais do que está nos mandamentos. Não é que pediu algo mais. Primeiro disse, cumpre os mandamentos. O que mais? E aí, simplesmente concretizou um dos mandamentos. Mas está tudo no primeiro. Amar ao Senhor com todo o nosso coração. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. É a mesma resposta. Quando se ama a Deus com todo o coração, então, em qualquer estágio da vida espiritual, em qual altura da vida espiritual nos encontremos, temos que amar a Deus com todo o nosso coração. Sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas. Ou seja, nós temos que amar a Deus com todo o coração em cada coisa que nós realizamos. Seja que nos peça vender, dar todas as riquezas que nós temos, ou seja, que como aquela viúva que deixou no templo aquelas 2 moedas pequenas, que era tudo o que ela tinha. Então, esse reservar-se, de conservadorismo, calculismo, isso que mata a generosidade e mata a alegria e mata a felicidade. Uma criança terá que desprender-se dos seus brinquedos, compartilhar os doces que ganhou com os irmãos, com os seus amiguinhos. Enfim, um adolescente deverá abrir mão de um ambiente que talvez percebe que não é bom, não encaixa com os seus princípios, umas companhias que o levam para baixo, que não acrescentam nada. Terá que mudar o modo de namorar, ou às vezes o próprio namoro, porque o afasta de Deus, porque já não é amar a Deus com tudo o teu coração. Impedirá, enfim, de aquela viagem de fim de semana, e que foi convidado, mas que vai impedir de assistir à Santa Missa. E aí tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e assim por diante. Sempre é tudo, seja pouco, seja muito. Abrindo um parêntese, semanas atrás, nós meditávamos sobre o diálogo de Zaqueu com Jesus. E o título, diríamos, era Generosidade. Pois bem, o Senhor só pediu para ele, posso ficar na sua casa? E o Zaqueu, espontaneamente, decidiu entregar, olha, a metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. E se defraudei ou se enganei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Abriu o seu coração, colocou Deus acima de tudo. Pois bem, Nosso Senhor já
já nos fala no Evangelho desta atitude, quando nos diz: não se pode servir a dois senhores. E concretamente dirá: não se pode servir a Deus e às riquezas. Não podemos, como se costuma dizer, acender uma vela a São Miguel e outra ao diabo. Não podemos andar entre duas águas. Não podemos ficar com um pé em cada canoa, como se diz. Temos que saber decidir, não? Eu vou pelo caminho da felicidade, do amor, da alegria. Esse caminho. E sempre é tudo. Sempre Nosso Senhor coloca essa disjuntiva total. Total. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E em caminho, São José Maria nos diz: Jesus não se satisfaz compartilhando, quer tudo. Então, aprender a dizer sim. Senhor, com todo o meu coração, eu vou fazer este tempo de estudo, de trabalho, com todo o meu coração. Eu vou ajudar a esta pessoa que está precisando de mim, com todo o meu coração. Eu vou agora fazer esta oração, conversar contigo, rezar este terço, com todo o meu coração. Eu vou ajudar em casa, com todo o meu coração. Eu vou cortar as redes sociais, porque já passou do horário, com todo o meu coração. Colocar todo o nosso coração. Assim como São José Maria aqui, quando esteve em São Paulo, disse aquela frase que, se não me engano, lembrávamos também umas semanas atrás, que dizia que tínhamos que fazer as coisas não só com o coração, mas sempre com o coração. E diríamos, sempre com tudo o coração. É isso. Quem se acostuma a ver Deus por trás das coisas do dia a dia, e sobretudo atrás daquelas coisas que lhe custam, e vai fazer aquilo por Deus, está alimentando essa fogueira do amor, está se preparando para grandes coisas, para grandes sonhos, para grandes projetos. Em caminho, lemos: persevera no cumprimento exato das obrigações de agora. Esse trabalho humilde, monótono, pequeno, é oração plasmada em obras que te preparam para receber a graça de outro trabalho grande, vasto, profundo, com que sonhas. A Sagrada Escritura há um exemplo muito bonito do profeta Daniel, em que ouve do arcanjo Gabriel, que da parte de Deus lhe diz: não temas, porque eu vejo que és um homem de desejos. Ser homens, ser mulheres de desejos. De desejos. Desejos grandes, nobres. Pessoas magnânimas, de coração grande. Pessoas que sonham com algo melhor para os demais. Pessoas que se propõem ser úteis aos demais. Fazer algo grande. Pessoas que se formam, que estudam, que aprendem, preparando-se para esse futuro. Hoje celebramos a festa de São Tiago, aquele que é, junto com seu irmão João, e empurrados ou levados pela mãe, pedirem ao Senhor: Senhor, nós queremos, aliás, a mãe pediu para eles: eu quero que para os meus filhos os melhores lugares, que um se sente à tua direita e outro à tua esquerda. Grandes sonhos. E Jesus gostou, também sorriu. E vocês não sabem o que estão pedindo. E eles manifestaram esses desejos. Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? E eles falaram: podemos. E cumpriram. E Jesus gostou dessa audácia, como gostou da audácia do jovem rico. Mas Tiago e João foram o contraponto. O jovem rico não conseguiu e Tiago e João conseguiram. É preciso, por isso, ter um coração grande.
E fazer tudo com o coração grande. Não são coisas materialmente grandes ou consideradas grandes pela sociedade, pelo que for, mas qualquer coisa. Eu lembrei e copiei aqui de uma entrevista de São José Maria, falando sobre a família e concretamente sobre a projeção social de uma mãe de família. Mãe de família, hoje que tanto se fala de trabalho e família, né? Então, ele dizia, a atividade da mulher em casa não só constitui já de si uma função social, mas também facilmente pode ser a função social de maior projeção, de uma influência social, que tem maior influência social. E explica, imaginem o caso de uma família numerosa. Aí, a atividade da mãe é comparável, e muitas vezes vai mais longe, à dos educadores e formadores profissionais. Um professor consegue, talvez ao longo de uma vida inteira, formar mais ou menos bem um certo número de moços ou moças. Uma mãe pode formar seus filhos com profundidade nos aspectos mais básicos e pode fazer deles, por sua vez, outros formadores, criando-se assim uma cadeia ininterrupta de responsabilidade e de virtudes. Uma mãe tem a seu cuidado 3, 5, 10 ou mais filhos e pode fazer deles uma verdadeira obra de arte, uma maravilha de educação, de equilíbrio, de compreensão, de sentido cristão da vida, de maneira a serem felizes e chegarem a ser realmente úteis aos outros. Com todo o coração. Fazer tudo que, por amor a Deus, o que Deus nos pede, que mais? Fazer com todo o coração. É o que garante a nossa felicidade. Não conhecemos qual foi o fim deste jovem. Torcemos para que ele se tenha arrependido. Mas a verdade é que ele saiu da presença de Cristo cabisbaixo, triste, melancólico, calado, e deve ter atravessado silenciosamente a multidão que estava em volta de Jesus. Por um momento tinha se empolgado, e empolgou Jesus, e empolgou os seus apóstolos também. Depois Jesus deve ter ficado triste, não por si, mas pelo jovem. E ele foi triste. É a tristeza do egoísmo. Esse é o fruto da tristeza, né? É o que fica. O egoísmo deixa como ranço a tristeza. A generosidade, que traz consigo sacrifício, renúncia, entrega, traz consigo também a alegria, a satisfação. A alegria que nós vemos em Zaqueu, que abre mão do seu dinheiro, abre mão com alegria. É alegria de Santiago, de São João, que beberam, sim, o cálice de Cristo. E nós, que mais do que Zaqueu recebemos já, temos Jesus na nossa casa, na nossa alma, temos que manifestar também esses desejos. Senhor, eu quero fazer coisas grandes. Eu quero fazer as coisas grandes que tu me peças. Eu quero ser generoso. Quero ser uma pessoa de desejos e de obras. O que o Senhor nos pede e que às vezes nos custa dar? O que o Senhor nos pede e nós vamos dizer que sim? Terminamos olhando para Maria. É Maria que colocou tudo o que tinha e se considerava nada, mas colocou esse nada, que era o seu tudo, colocou a serviço do Senhor. E é por isso
ou dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. É por isso que foi chamada, é chamada e será chamada por todas as gerações, bendita, bem-aventurada. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.